Olá pessoal, meu nome é Alberto Marinho, sou professor de informática do UFRN Campus Cangoritama. Eu fiquei responsável pela disciplina de desenvolvimento web back-end. Estamos utilizando o Django para essa disciplina e na videoaula passada nós tínhamos aprendido como criar um modelo no Django. O modelo representa o- os dados que vão ser armazenados na aplicação. O Django utiliza o, o mapeamento objeto relacional para fazer esse armazenamento, né? Então, os dados são armazenados em forma de objetos e na videoaula de hoje a gente vai aprender a trabalhar um pouquinho com o Shell, tá? Então, nós já temos aqui nossa aplicação rodando. Está rodando. Em outro terminal, nós vamos começar a trabalhar com o Shell, certo? Então, o que seria o Shell? O Shell é uma das formas de se trabalhar com o modelo. Então, nós podemos trabalhar aqui com o modelo, né, nessa página de administrador, onde eu tenho um CRUD completo aqui, né, eu posso adicionar, alterar algum usuário, certo? Eu posso alterar ou deletar, tenho como listá-lo também. E aqui nós vamos trabalhar com o Shell. Para ter acesso ao Shell, para ter acesso ao Shell, nós precisamos dar comando py manage py shell. Pronto, agora eu estou dentro do Shell e a partir daí eu posso trabalhar com os meus modelos, tá? Então, como eu vou trabalhar com um modelo que está em usuários, para poder começar a trabalhar com os modelos, com o modelo de usuários, eu preciso dar um import nele. Então, from usuários, models, import usuários, com a letra maiúscula, tá? Por que usuários? Porque eu criei o meu modelo, o modelo que foi criado aqui, que é uma classe, ele tem o nome usuário. Então, estou dando um import, que é models, tá? Models, import usuários. Então, estou importando essa classe de models.py. Ok? Então, a partir de agora, eu posso encarar o meu modelo como um objeto, tá? Para listar os objetos que já existem cadastrados, posso fazer o seguinte, eu vou criar uma variável chamada usuários, igual essa classe aqui, usuários, ponto, objects, all. Agora, só em chamar a variável usuários, ele vai me listar os usuários existentes, tá? Lembrando que nós criamos esse método aqui. Então, a forma de apresentação dessa listagem vai ser através desse método que a gente criou, tá? Vamos ver aqui o que acontece se eu apagar esse método. Apaguei o método. Vamos ver como será listado agora. Tá. Eu apaguei o método, mas para a modificação ser
ser efetivado, eu tenho que fazer algumas coisas aqui, então deixe como está por enquanto, certo? Então, beleza. Então, a gente está listando aqui as informações que tem para usuários e eu quero agora criar um usuário, certo? Para criar um usuário, opa, mexendo no canto errado, vou criar uma variável aqui chamada usuário, igual usuários, tá? Isso aqui vai servir como se fosse um construtor, bem parecido com orientação a objetos mesmo. E para cada elemento obrigatório do meu usuário, eu vou ter que informar um valor, certo? Então, no caso aqui, deixa eu ver. Do usuário foi Lúcia, número 4. Vou criar aqui um de usuário. Tem que ser do jeito que está aqui. De usuário igual, tá aqui 5, vírgula, nome, Bárbara, CPF. Número qualquer, num, CNH, número qualquer também, validade, CNH. Vou colocar aqui uma data, aquele padrão, certo? Ano, mês, dia, telefone, qualquer, e-mail, ok, deu um enter. Lembrando que eu criei uma variável chamada usuário, mas essa informação só vai ser efetivada depois que eu chamar o método save da variável que eu acabei de criar. Se tiver algum erro nas informações que eu coloquei aqui, ele vai lançar uma exceção e vai informar o erro. Parece que não houve nenhum erro. Vamos agora chamar usuários para ver o que acontece. Bárbara foi cadastrada com sucesso. Então, tudo certo até agora. Eu posso inserir múltiplos usuários, tá? Então, como é que eu poderia inserir múltiplos usuários? Eu poderia colocar esses usuários em uma lista e essa lista eu poderia utilizar comando no Python mesmo, um comando em Python, né, um for no Python, para poder cadastrar um a um, certo? Mas fica, como a minha tabela tem muitos campos, fica um pouco demorado, vamos dizer assim, eu saio copiando tudo aqui, então eu não vou fazer isso, tá? Mas só para lembrar que eu tenho como fazer isso, né? Listar, cadastrar vários usuários ao mesmo tempo, certo? Outra forma de listar esses usuários eu vou criar aqui um usuário, aqui, vou criar aqui usuários 1 igual a usuários ponto objects
all values. Ok. Agora, usuários. Vamos ver o que acontece. Então, aqui eu tenho todos os objetos e as informações uma a uma, né, dos objetos que estão cadastrados. Tá? Então, a outra forma, né, de ter essas informações, eu poderia também ter feito da seguinte maneira: usuários e colocar um índice, né, um índice da tupla, né, que seria do objeto, na verdade, né, equivalente à tupla. Então, vocês podem ver que eu estou pegando o terceiro usuário. Se eu quisesse pegar o primeiro, é só colocar o índice 0, certo? Então, deixa eu buscar aqui. Quando a gente listou todos, né? O primeiro usuário é o João. Então, foi o João que apareceu aqui. E o terceiro usuário, encontrar aqui o terceiro usuário é meio complicado. Aqui o usuário 2 e o usuário, aqui o usuário 3, Manuel. Manuel, tá? Que foi o índice 2, que é equivalente à terceira linha, certo? Então, ok. Então, mais um comando que a gente aprendeu no shell. Ok. Então, como é que a gente altera uma informação nesse estado, né? Então, eu poderia, por exemplo, utilizando esse comando aqui, utilizando o values não, wall, ele me retorna um vetor, certo? Eu poderia, utilizando o índice, por exemplo, eu vou pegar logo o primeiro, 0, e vou atribuir a usuário 0, ok? Então, agora o usuário 0, certo? Então, aqui no caso, né, usuário 0, teria que ter feito assim. Values 0. Pronto. Teria que ter feito assim, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou usar esse comando aqui para checar e eu tenho as informações no meu usuário 0, que foi a variável que eu criei. Então, se eu pegar usuário 0 ponto nome, então que nome é João, eu vou mudar esse nome de João. Então, eu vou dizer que usuário 0 ponto nome é igual a João Maria, ok? Quando eu mandar listar, só para listar aqui, ó, no meu banco continua João, mas quando eu fizer usuário 0.save, eu vou salvar no meu banco. Se eu mandar listar novamente, agora eu tenho João Maria, certo? Então agora a gente já aprendeu a inserir e aprendeu a atualizar as informações no banco. Então, como é que a gente atualiza as informações no banco pelo Shell? Nós criamos, primeiro pegamos, né, a informação do banco, pegou a informação do banco, colocou em uma variável, modifico o que eu preciso nessa variável e dou o ponto save. Quando eu fizer isso, a informação foi criada com sucesso. E agora para excluir uma informação do banco.
que eu faço? O que é que eu preciso fazer? Né? Mesmo esquema, vou criar aqui um usuário, tá? Vou usar aqui um que eu já tinha feito. Ó, ok, pronto, esse usuário aqui, vou pegar esse usuário, vou trocar aqui algumas informações dele. Aqui. 6, não vai ser Bárbara, vai ser aqui excluir, porque eu vou excluir ele, usuário ponto save. Agora ele foi salvo. Se eu der o comando lá para listar todos, vai aparecer ele aqui, ó, excluir, tá? Só que agora eu quero excluí-lo. Então, eu tinha colocado ele no 6, então ele vai estar ocupando a 7ª posição. Então, vou criar aqui, vou usar um que eu já tinha usado, comando que eu já tinha usado. Ok. Só que esse usuário aqui vai ser usuário é X, certo? Que eu vou excluir ele. Que eu vou colocar ele na 7ª posição. Se não existir objeto nessa posição, ele vai dar um erro. Deu erro. Então vou colocar ele aqui. 5ª posição, na verdade, exatamente 5ª posição. 5ª posição deu certo. O usuário é x ponto nome, vamos ver qual é o nome dele. Tá, escrevi errado. O usuário x. Excluir. Vamos excluí-lo. Como é que a gente exclui o usuário x? Delete. Pronto. Foi excluído. Se eu mandar listar agora. Tá, deu comando errado. Se eu mandar listar agora. O usuário que eu deveria ter excluído, ele foi excluído. Ótimo. Então, para finalizar isso aqui, falta apenas como é que a gente faz para modificar o modelo, né? Então, como eu fiz aqui, ó, eu tinha modificado o modelo, tá? Esse STR aqui eu tinha modificado ele, só que eu vou modificar aqui para mais uma coisa. Vou colocar isso aqui. Vamos ver aqui como é que está saindo. Tá saindo assim. CPF nome. Deixa assim. Vou adicionar mais um campo aqui, certo? Login. Login. Models. Sheffield. Vou copiar isso aqui. Ok. Então, estou adicionando um novo campo aqui no login. Quando eu adiciono esse novo campo, o que é que eu preciso fazer? Né? Aqui no meu terminal, sair aqui do shell. Para sair do shell, digito o comando kit. Abre e fecha parênteses. Então, eu tenho que dar um py, manage py, make migrations e o nome da aplicação que eu quero fazer a migração. Usuários. Então, toda vez que eu modificar o modelo, eu tenho que fazer isso.
Ok, ele disse que adicionou aí, tá? Percebam que ele criou uma versão número 2 aqui de usuários. Depois disso eu tenho que efetivar a migração. Como é que eu faço para efetivar a migração? Py manage py migrate. Ok. Só para ficar mais rápido aqui de ver o que aconteceu, se eu for lá na página, né? Der um atualizar, percebam que ele criou aqui um login, tá? Então, bem fácil, rápido. Toda vida que eu precisar modificar o modelo, eu tenho que passar por essas etapas, tá? Recomendação para estudo. Eu sugiro que vocês entrem aqui na página do Django, venham aqui em documentação, procurem por model, making carries e deem uma estudada aqui na documentação, porque a gente vai precisar disso nas aulas futuras.